Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio. E eu aqui tô de novo nessa jornada que nós estamos fazendo com Dante, Virgílio e posteriormente com Beatriz sobre o Inferno, Purgatório e Paraíso, que é a obra da Divina Comédia de Dante Alighieri, essa rica e bela obra, né? E junto com Dante, com Virgílio, tiramos então de cada canto, de cada história, de cada personagem, valiosas lições, né? Principalmente sobre virtude, sobre pecado, sobre comportamento humano, escolhas e consequências. E é isso que Dante faz em sua jornada, é para isso que serve a jornada de Dante, para que ele entenda e compreenda, né, o peso das escolhas e também a forma de viver uma boa vida, uma vida virtuosa, para que no final ele alcance então a recompensa dos bem-aventurados, daqueles que seguiram por um caminho verdadeiro, caminho de bondade, caminho virtuoso, e tirando de valiosas lições e aprendizados, né, principalmente sobre o caminho a seguir, a via verdadeira, o caminho bom, a vida boa, para que então alcance no final dessa trajetória, dessa jornada que é a vida, a recompensa dos bem-aventurados, que é a vida eterna no céu, no paraíso, no caso, né? Então aqui eu sempre trago a introdução do canto, toda a chave de leitura, simbolismo, significado, tudo aquilo que está escondido nas entrelinhas e que a gente compreendendo melhor, a gente consegue aprofundar mais, entender mais da obra e aquilo que o autor queria expressar. Hoje nós estamos no canto 27, então como sempre vou trazer aqui a introdução do canto, todo o simbolismo, o significado, lembrando que é tudo aquilo que parte da minha interpretação, do meu estudo, né, segundo e com base nos estudiosos da obra, e que eu trago aqui partilhando com vocês e que tenho certeza que sim, traz e agrega muito valor e conhecimento e nos faz entender, compreender melhor a obra e aquilo que Dante queria expressar verdadeiramente em cada canto, ok? Então vamos lá pro canto? Canto 27. A Divina Comédia, parte 1, Inferno, canto 27. A introdução do canto diz assim: outro danado entra a falar com Dante, é Guido de Montefeltro, o qual pede notícias de Romanha e sua terra natal. Conta depois que foi condenado por causa de um mau conselho, que fiado na prévia absolvição dera ao Papa Bonifácio VIII. E assim acaba a introdução e começa o canto. Nós aqui no canto 27 ainda estamos na vala dos maus conselheiros, círculo oitavo da fraude, mas na vala destinado aos maus conselheiros, aqueles que deram maus conselhos, fizeram outros pecar, ajudaram outros a pecar, por sua estratégia, pelo seu conselho, né, pela sua artimanha. E aqui nós temos então a alma de Guido de Montefeltro, que foi um frade franciscano. Ele era, bem na verdade, um soldado, um capitão ghibellino. E ele acaba, então, no decorrer da vida dele, se convertendo e se torna um frade franciscano, da ordem franciscana, né, de São Francisco de Assis. Ele mesmo conta a sua história. Ele também está envolto, né, por chamas, já que ele está na vala destinada aos maus conselheiros. E ele explica, então, o porquê que ele está aqui. Ele explica, então, o porquê do castigo. Ele explica, então, um pouco da sua vida. E ele fala justamente isso, que ele era um capitão, na época de sua vida terrena, famoso pelas estratégias militares, era muito inteligente, muito sábio. Mais uma vez, a sabedoria e a inteligência aqui, né, presente nessas almas. Fazia parte, então, dos ghibellinos, né, e ele havia sido excomungado da igreja. Ele chegou a ser excomungado da igreja, mas conseguiu se reconciliar um tempo depois e voltou então ao seio da igreja, aonde ele se tornou então, né, esse frade franciscano da ordem de São Francisco de Assis, a ordem franciscana. Então ele conta por que ele está ali, conta toda a história dele, a trajetória dele, até chegar nesse tal do dito conselho que fez ele parar aqui. O Guido de Montefeltro, ele fala sobre várias coisas, vários nobres, várias batalhas. E aqui esse conselho, todo esse rolo que deu entre o Guido, que é esse frade, com o Papa,
é referente a uma família chamada família Colonna. Existia uma família que havia sido excomungada pelo Papa, porque essa família era totalmente contra o poder desse Papa, esse novo príncipe fariseu, né? E ele exilou e ele condenou essa família. Existia ali uma rivalidade, uma briga, um problema com uma família, o Papa com uma família chamada Colonna. O Papa havia excomungado essa família, e essa família estava escondida num determinado lugar, ok? E eles estavam condenados à prisão, mas estavam refugiados, estavam escondidos, estavam exilados. Por quê? Porque essa família era contrária ao poder do Papa. Por quê? Nós estamos falando aqui novamente do Papa Bonifácio VIII. Né? A gente já falou muitas vezes, aparece muitas vezes aqui, porque realmente Dante tinha uma rivalidade, tinha uma rixa, tinha um rancor, tinha uma mágoa com esse Papa, porque esse Papa também o exilou, né? Nesse sentido. O exílio de Dante veio a partir desse Papa e também do imperador. Então, numa reviravolta que deu lá, ele saiu perdendo, exilado e acabou morrendo no exílio. Né? E é no exílio que ele escreve a obra. Então aqui ele coloca esse Papa e menciona esse Papa e fala desse Papa de uma forma realmente bem passional, bem rancorosa, bem mal resolvida. Porque ele tinha talvez muita coisa, muita mágoa disso que ele estava vivendo referente a essa pessoa do Papa. O que aconteceu? Essa família, ela era contrária, porque eles acreditavam que o Papa fez estratégia, manipulou e praticamente forçou, obrigou o Papa Celestino V a renunciar para que ele assumisse. E diante dessa conduta, desse comportamento, essa família era estritamente contra, né, esse Papa Bonifácio VIII, que esse Guido aqui, que é esse frade, ele explica que é o novo príncipe dos fariseus, né? Então, a família então foi tão contrária, né? Tão contra esse novo Papa, né? Que esse Papa assumisse o poder, Bonifácio VIII, que eles foram então excomungados. Então, eles fugiram, se esconderam em determinado lugar. Então, o Papa chega para Guido e pede um conselho. E Guido se cala, porque ele não quer. Talvez sabia onde estavam, sabia o que fazer, sabia a artimanha, era um estrategista militar, era um estrategista muito inteligente e tudo mais. E o Papa chega nele e pede esse conselho. Ele não queria se envolver, ele não queria opinar, porque ele sabia no que ia dar, né? E tudo mais. Só que daí o Papa promete para ele, diante do poder que a ele foi confiado: eu tenho a chave do céu e da terra. Então, se você, né, me ajudar nisso, eu vou te absolver, né? E você não terá isso, não terá essa culpa, né? Os seus pecados serão perdoados e tudo mais. Então, o Papa tem essa artimanha, essa estratégia, né, com ele. Faz essa jogada com ele. Então, crendo na palavra do Papa, crendo, né, naquilo que o Papa estava prometendo, crendo no poder espiritual e temporal do Papa, então ele pega e fala, né, se eu fosse você, eu prometeria, né, anistia, e quando eles voltassem, então você os prendia, e assim completaria tudo aquilo que você tem planejado para eles, né? E é exatamente isso que o Papa faz. Ele promete uma anistia para essa família acaba sendo pega, presa, né? E todo o palácio deles são queimados. Então é por isso que Guido está aqui, porque ele deu esse conselho para o Papa, referente a essa família que era contrária ao Papa, que o Papa tinha excomungado. Ou seja, ele aconselhou mal, é um mau conselheiro. Ele está aqui na Vala das Chamas, ele está aqui como um mau conselheiro. Por causa do conselho dele, ele prejudicou uma família inteira. Né? Não entrando aqui em méritos de certo ou errado, mas ele prejudicou alguém. Através de um conselho, ele acabou fazendo mal, promovendo mal. Né? E aí tem aquela disputa que eu acabei de falar, do diabo com São Francisco, sobre a alma dele. E é esse argumento, né? Não pode ser absolvido uma pessoa que não se arrepende. Não pode ser absolvido uma pessoa que peca já pensando que pede perdão antes, que pede perdão, mas já está pensando em pecar. Então, nesse sentido, né? Naquele sentido, eu tenho o poder de te absolver, mas existe também
a parte espiritual, a parte de que você tem que se arrepender verdadeiramente, né? Para você ser absolvido, não é só de boca para fora. Não é só chegar e falar, eu fiz o pecado e tô arrependido. É você se arrepender verdadeiramente e se comprometer a não pecar mais. Essa é a verdadeira absolvição. Essa é a verdadeira remissão dos pecados, né? Então, nesse sentido. E aqui, não é isso que acontece. Porque, confiando que pode ser absolvido, ele peca. Então, fica uma coisa meio estratégica, não uma coisa realmente verdadeira de coração, sabe? Então, ele acaba morrendo e o demônio, então, vence a luta ali pela alma e acaba levando ele para o inferno, onde ele está destinado a sofrer nessas línguas de fogo pela eternidade. Então, o que aconteceu? Quando ele morreu, ele, por ser a ordem de franciscana, e aqui é interessante essa história, né? Porque ele mesmo conta da sua morte. Ele fala, quando eu morri, Francisco, ou seja, São Francisco de Assis, né, que era ali a cabeça da ordem franciscana, né, da ordem que lhe pertencia, e existe a tradição da igreja que é realmente isso que acontece, que cada um em sua ordem, o próprio mentor, o próprio cabeça da ordem, ele vem, né, na hora da morte, ali advogar a seu favor, né, gente que entende que na hora da morte existe toda uma batalha espiritual, e aqui ele descreve isso, né, dessa forma. Dante descreve isso através dessa história desse frade. Ele diz assim, que na hora da sua morte, Francisco veio buscar sua alma, mas um querubim negro se precipitou e disputou a alma dele com São Francisco, dando valorosos e inteligentes e importantes argumentos, tanto é que venceu. Então, São Francisco, diante do argumento desse querubim negro, que era um demônio, entendeu que realmente não era justo que ele fosse para o céu, diante desse pecado que ele fez, consciente, né, querendo ali uma absolvição, mas que não teve arrependimento sincero de coração. Então, nesse sentido, o demônio venceu na disputa da alma e levou ele até Minos, e Minos enrolou então a sua cauda no número 8, com 8, enrolou então a sua cauda, né, 8 vezes, né, 8 círculos, destinando então ele ali a essa vala dos maus conselheiros. Aqui está novamente a estratégia, a inteligência, a sabedoria, usada de uma forma má para prejudicar e promover o mal. Então, esse é o castigo para os pecadores dos maus conselhos, os maus conselheiros. E aqui estão todos aqueles que deram maus conselhos e por isso promoveram o mal e prejudicaram muitas pessoas. Ok? Então é isso. Lembrando que o Papa aparece muitas vezes aqui, mas é porque é uma rivalidade interna pessoal do Dante, porque foi por Bonifácio VIII e pelo imperador da época que ele foi exilado, e ele acabou morrendo no exílio por malária, né? Então, e ele tá escrevendo, né? Ele tá escrevendo a Divina Comédia justamente no seu exílio, com certeza magoado, triste por não poder voltar, por não ter uma liberdade perfeita, completa, nesse sentido, ok? Ele envolve todas essas histórias aqui, que com certeza era o que estava ali nas rodas de conversa da época, né? Então, são pessoas conhecidas, são pessoas que existiram, né? E que ele traz aqui como informação aquilo que todo mundo sabia sobre comportamento, sobre vida, como levavam a vida, sobre o comportamento humano. Ele traz também aqui como observação. Aquele negócio, né? A sabedoria e a inteligência usada para o mal. A gente tem os dons, tem as virtudes, que a gente às vezes pode usar tanto para o bem, a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente usar para o bem, a gente sabe a recompensa. A gente usar para o mal, aqui Dante traz, né, um exemplo, claro, de em forma de ficção, né? Mas um destino para quem comete esses erros e esses pecados e fazem essas escolhas. Ok? Então é isso.
Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse canto. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal, porque no próximo vídeo que eu trouxer o próximo canto, você será notificado, você terá acesso e não vai ficar de fora, ok? Também dá essa força pro canal, dizendo pro YouTube que esse conteúdo é relevante, que é importante, que é interessante e me ajuda aqui também, ok? Então eu fico por aqui, fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto.